Olha, gente, quando a fase não é boa, o pombo de baixo caga na cabeça do de cima. Ontem, pós-jogo, eu fiz um vídeo fantástico aqui, modéstia à parte, de cerca de 30 minutos, só dando ideia cheque aqui. Aí terminei o vídeo, joguei pro programa de edição. Quando eu vou olhar, cadê o áudio? Eu não gravei o áudio, velho. Simplesmente meu microfone tá com mau contato. Eu, na agonia, esqueci de conferir e não tava gravando coisíssima nenhuma. Eu simplesmente fiquei olhando pra tela durante uns 10 minutos, incrédulo, irmão. Incrédulo, sabe? E aí eu acabei desistindo de gravar o vídeo ontem, tô gravando hoje e eu tenho certeza que não vai ficar tão bom quanto que eu gravei ontem. Mas vamos lá, também vieram outros temas, né? De ontem pra cá, muito murmurinho. Fui cancelado, gente. Eu fui cancelado na internet e vocês não sabem por quê, né? Vocês aí que talvez não tenham acompanhado, vocês não vão adivinhar pelo motivo, o motivo pelo qual fui cancelado. Porque eu falei mal, falei mal, né? Fiz uma crítica ao grandíssimo, grandioso treinador Thiago Carpini. Simplesmente eu nunca na história do canal do Leão, 10 anos que eu tenho entre idas e vindas aí, postando coisa, fazendo memes até polêmicos, eu nunca vi uma reação como aquela, porque eu fiz um mero comentário a respeito de Thiago Carpini, falando que eu nunca tinha visto Carpini comemorar assim. Essa é a palavra. Acho que tá faltando um pouco de senso de interpretação de algumas pessoas. Porque uma enxurrada de comentários defendendo Carpini, dizendo que eu tava querendo tumultuar o Vitória. Agora me diga o que é que. Falar mal de Carpini, que nem é treinador mais do Vitória, vai afetar o Vitória, dizendo que eu tô tumultuando, que essa página perdeu a identidade, que não sei o quê, que esses caras só vai reclamar. Cara, chega a ser surreal. E sendo porque eu falei assim, ó, eu nunca vi Carpini comemorar assim. Assim. Essa é a palavra-chave. Claro que ele comemora pelo Vitória. Ele era pago pelo Vitória, né, gente? Se o Vitória ganha, é bom para ele, enquanto treinador do Vitória. Então, lógico que ele comemorou. Tomou vermelho naquele jogo contra o Flamengo. O que eu quis dizer foi. E muitas pessoas que estiveram no Barradão, talvez aí esteja o problema, muitos que ficam cornetando, talvez não estavam lá na arquibancada. A percepção de muitos que estavam ali próximo da área técnica perceberam que a provocação dele foi exagerada. Eu falei provocação ou comemoração? Acho que eu falei provocação na edição, vou ver. Mas voltando, a comemoração dele foi exagerada, meio que como se estivesse provocando mesmo, mostrando pro torcedor, pirraçando o torcedor, assim. É uma percepção minha, tá, gente? Não é um fato do que eu tô trazendo ali, não é uma percepção minha e de outras pessoas que eu vi que tiveram a mesma impressão também. É só isso, sabe? Ninguém morreu, sabe? Tá tudo de boa, isso aí não vai afetar em nada a vida do Vitória. Foi um simples tweet que a galera perdeu a noção. Teve gente dizendo que era pra eu procurar um trabalho, que eu não ia dar certo. Perdi uns mais de 100 seguidores nessa brincadeira aí. Bloqueei mais uns 50 também, porque eu não gosto de bloquear ninguém, sabe? Eu não bloqueio nem torcedor do Bahia que fica me azucrinando e eu tô sendo obrigado a bloquear minha própria torcida. Porque tem torcedor que está tão alienado, tão inerte, que prefere atacar alguém da própria torcida. O cara que tá aqui, eu tô o tempo todo exaltando o quanto a torcida do Vitória tem sido fundamental, mas tem gente que prefere ficar do lado da diretoria, prefere ficar do lado dos caras que estão botando pra foder em cima da gente, né? Tem gente realmente assim, a gente existe uma tendência hoje que acho que sempre, né, de a gente defender nossos algozes. E algumas pessoas são assim, sabe? Eu vejo ex-treinador como Carpini praticamente mijou na cara da instituição, na cara, assim, no escudo da instituição, na história da instituição. Enquanto o treinador falou que tinha vontade de voltar a treinar o São Paulo, praticamente a mesma coisa que Wagner Leonardo fez. E o torcedor passou um paninho, que eu não sei porquê. Algumas pessoas, a torcida tem mais tolerância do que outras, mas Carpini estava o tempo todo aqui, falou mal da base, que a base não existia mais, que até criou uma polêmica, que os meninos depois ganharam o jogo, provocaram ele. Carpini várias vezes diminuiu o clube, desrespeitou o clube nas falas dele, mas sempre tiveram os passadores de pano e parece que deixou algumas viúvas. Eu não fazia ideia, senão eu juro que eu não teria nem mexido nesse vespeiro. O que eu menos quero agora é entrar em polêmica, até porque, assim, a gente que cria conteúdo sofre 3 vezes, né? A gente sofre pelo time, com o que está acontecendo com o time,
a gente sofre com a falta de conteúdo, que a gente sabe que quando o time perde, né, a gente acaba não conseguindo criar praticamente nada. Tá tendo que toda hora vir aqui ficar reclamando, falando mal, falando as mesmas coisas. Às vezes quer trazer até um conteúdo maneiro, divertido, mais leve. Mas aí a gente sofre, a gente acaba tendo que segurar muita coisa. E tendo a própria dificuldade, né? A gente acaba sofrendo também por encarar o nosso público, que às vezes tá assim, que eu até entendo, tá, gente, também. O público às vezes tá tão furioso, tão puto, que acaba descontando no primeiro que vem na frente mesmo, ou no lado mais fraco, né? Como a diretoria é mais inacessível, a gente culpa jornalista, a gente culpa criador de conteúdo, culpa influenciador digital. Então, tudo bem, né? Até aí tudo bem. Eu só realmente fico puto quando o cara prefere defender um maluco que não vai estar mais aqui, que não faz mais parte da instituição. Gente, diretoria passa, jogador passa, treinador passa, quem fica é a gente, tá? Eu tô no Barradão desde, sei lá, 1900 e bolinha, indo e voltando, todo jogo lá, tomando chuva, tomando sol. Então, assim, vamos ser nós por nós, entendeu? Vamos ser a torcida pela torcida, ao invés da gente ficar piruando esse treinador, ficar piruando dirigente. Vamos ser gratos, vamos, não tô dizendo isso não, também sou. Eu falei aqui, para mim, Fábio Mota é o melhor dirigente. Eu já não sei, né? Mas eu já falei no passado, para mim, Fábio Mota era o melhor presidente de todos os tempos, do Vitória, né? Tá. Infelizmente, se ele fizer besteira esse ano, aí já mela um pouquinho o currículo dele, a gente vai ter que reconsiderar essa afirmação. Mas eu já falei, vamos ser gratos. Mas Fábio Mota não tá fazendo favor pro Vitória. Fábio Mota brigou para ser presidente do Vitória. Fábio Mota fez campanha para ser presidente do Vitória. Entendeu? Fábio Mota recebe diariamente um salário que não é qualquer salário. Eu sei que ele já é um cara bem de vida, mas não é qualquer salário. É um salário considerável, muito maior do que, eu vou dizer, 95% do torcedor deve ganhar, torcedor de arquibancada. Então não precisa a gente estar puxando o saco. Vamos elogiar, mas vamos cobrar, vamos criticar. Chega da gente ficar tão inerte, da gente ficar tão passivo. Tem uma geração, uma nova geração de torcedores, não generalizando, que tá passiva, cara. Tá passiva, tá inerte, tá. Putz, enfim. Eu só. Eu nem queria. Eu falei assim, eu não vou nem tocar esse assunto, vou falar só por cima e tô aqui quase 10 minutos falando disso. Mas vamos falar do. Tentar recuperar um pouquinho do que eu falei no vídeo que eu acabei aí perdendo por não ter o áudio. Gente, existem padrões no Vitória que são repetitivos. E eu acabo ficando. Eu acabo tomando. Como é que eu posso dizer? Eu acabo ficando cansado. Porque parece que eu tô fazendo sempre o mesmo vídeo, sabe? Eu venho aqui e sempre falo as mesmas coisas. E eu lembro que lá atrás, em 2016, quando eu já tinha o canal, 2017, quando eu já tinha o canal, 2018, eu falava as mesmas coisas, pô. E não é assim porque a gente não tem repertório, não. É porque realmente o Vitória vive um looping de desgraça, irmão. Eu já tô, de fato, eu falo de resenha. E ao mesmo tempo eu já estou ficando convicto da minha própria teoria de que o Vitória possui uma pendência espiritual. Não tem outra explicação, mano. As coisas que acontecem no Vitória não é o time perder. Perder, um bocado de time perde, empatar, um bocado de time empata, tá em má fase, um bocado de time tá em má fase. Mas as coisas acontecem com o Vitória de uma maneira extremamente específica, sabe? É da maneira mais cruel e mais vil possível. Eu sempre falo isso aqui. Vamos pegar um exemplo. O jogo contra o São Paulo que a gente perdeu, a gente ficou puto, né? Ficou puto. Mas, olha como o jogo se desenhou. A gente perdeu, o São Vitória já não tinha um histórico bom contra o São Paulo no Morumbi, nunca ganhou no Morumbi. Beleza, a gente saiu perdendo, jogou mal. Todo mundo ficou puto, não ficou? Fiquei puto. Mas o Vitória já saiu perdendo. Agora, quando o Vitória faz como fez contra o Sport, como fez contra o Palmeiras, como fez contra o Juventude, isso falando de abrir resultado e tomar o gol no finalzinho. Cara, é a mesma coisa, irmão. 3 jogos seguidos. O placar é o mesmo. As circunstâncias são as mesmas. Sabe? É a mesma coisa. Não tem uma explicação que não seja espiritual. Porque o time ser ruim. O time ser ruim, pra mim, já é um fato. Apesar de que tem gente que ainda contesta. O time ser ruim, pra mim, já é assunto encerrado. Tá? Eu tô falando isso antes do campeonato começar. Temos 2 dos 3 dos 4 piores times do campeonato
Dois dos quatro últimos e dois dos 20, né? Falando dos clubes no geral. Mas entre os quatro últimos times ali, o nosso tá entre os dois piores. Isso eu não tenho dúvida. Olhe lá se não for pior. Porque eu já vi o Sport jogar, e já vi o Juventude jogar, e vi, apesar que não tô falando de futebol jogado, mas em peças, em nomes, em elenco, olhe lá se não tem debate se o Sport e o próprio Juventude não tem um elenco melhor do que o nosso. O Fortaleza também ali, mas para mim o Fortaleza tem um time melhor, tá em uma fase. E aí é que tá o grande problema. Quando você tem um elenco melhor, você pode entrar numa fase, você pode jogar mal. Mas acontece, por exemplo, o que aconteceu com o Vasco. O Vasco tem um time melhor do que o Vitória, gente. Apesar de muita gente ter. Eu já trouxe esse debate aqui antes, tá? Apesar de muita gente contestar, o Vasco tem um time muito melhor do que o Vitória. O Grêmio, que também tá numa má fase, tem um time muito melhor do que o Vitória. Elenco. O Fortaleza tem um time melhor. Eu não coloco muito melhor como o Vasco e o Grêmio, mas tem um time melhor do que o Vitória. E aí é que tá. Quando você tem um elenco que é melhor, você pode entrar numa má fase, como os caras, mas eventualmente a sua superioridade vai sobressair. Vide o jogo do Vasco contra o Santos. O Santos é outro exemplo também de time que tá em má fase, mas tem mais elenco do que a gente. Então acontece o que aconteceu, por exemplo, semana passada e ganhou do Cruzeiro. Entendeu? Tomou um sapeca do Vasco, 6-0, mas aí vai vir para outro jogo, vai ganhar porque tem um elenco melhor, tá ruim, tá mal, mas tem um elenco melhor, porra. A gente não. A gente depende realmente assim de lampejos porra, é foda, cara, porque é tanta coisa para falar que vai embolando meu raciocínio. Que é isso, o Vitória tem mais uma vez um dos melhores centroavantes do campeonato, cara. Casa já chegou a 7 gols, né? Metade do campeonato praticamente, 7 gols, praticamente metade do que o Alejandro fez ano passado. O cara broca, irmão. E assim, a gente tem que valorizar, porque hoje, nesse elenco do Vitória, é um dos caras que a gente consegue depositar um pouco de esperança. Mas não adianta, porque o cara tá se matando lá na frente, tá metendo gol atrás de gol, mas não adianta. O time continua entregando jogo após jogo. Mas aí voltando, a questão do elenco ruim já foi debatida. A questão da cabacice também já debati isso ó, lá atrás. Quando muita gente estava falando que isso aí não ganhava jogo, eu vi uns influenciadores aí falando, não, que isso aí não ganha jogo é superioridade técnica, beleza. Mas o futebol é feito de vários aspectos, não é só o aspecto técnico. O aspecto mental também conta, a experiência também conta, a malícia também conta. A raça, a vontade, sangue no olho conta, tá? Não vem os especialistas aí de análise tática dizer que isso não entra em jogo, porque entra em jogo sim. O futebol é uma soma de vários aspectos, pô. Então quando você tem um elenco ruim, você tem que tentar compensar de alguma forma. Aí vai entrar a força da torcida, aí vai entrar o mental dos jogadores, e nessa matemática aí, talvez sobre alguma coisa para um time que tem um elenco pior. E era essa a fé que eu tinha no Vitória. Quando eu falei assim, ó, gente, temos um dos piores elencos, mas eu acho que somado outras circunstâncias, né, principalmente coloquei principalmente na conta a força da torcida, eu acho que a gente tem como tentar se livrar, mas está difícil. E eu continuo pensando a mesma coisa. Temos ainda 18 rodadas pela frente, mas em termos de pontuação, para vocês terem noção, a gente tem que ganhar 9 para fazer o número exato que salva, a gente tem que ganhar 9 jogos. Ou seja, metade dos jogos que faltam. Né? É um cenário parecido, semelhante com o do ano passado. O Vitória vai ter que fazer uma campanha muito semelhante com a do ano passado. Vai ter que ganhar, não adianta só empatar. Vai ter que somar vitórias seguidas. Né? Se ficar nessa de ganhar uma, daqui a 3, 4 jogos ganha outra, que nem tá sendo assim na Vitória, ganhou 3 em 20. Imagine, 3 em 20. Agora a Vitória vai ter que ganhar uma a cada duas, em média. Será que dá? Lembrando que ano passado ainda teve outra coisa que entrou nessa boa campanha que o Vitória fez. O Vitória ganhou muito confronto direto ano passado. Muito confronto contra o time do Z4, contra times que estavam ali na mesma região do Vitória. E isso foi determinante. Esse ano não estamos indo pelo mesmo caminho. Vamos esperar. O que me deixa ressabiado é porque, assim, time que cai tem cara, né?
As coisas que estão acontecendo no Vitória é cara de time que tá pra cair, tá? E é isso. Quando eu já analisei tudo isso aqui, todos esses fatores já trouxe, experiência e tal, cabacis, jogador tomando vermelho toda hora, né? Outra coisa assim que o clube tem que se posicionar em relação a isso e começar a punir de verdade. Ano passado, praticamente as 5 primeiras rodadas do campeonato, tinha um imbecil que tomava vermelho besta, né? Vocês lembram ano passado, no começo do campeonato? Acho que foi 4, 5 jogos seguidos a gente tomando vermelho besta. E isso impactando o resultado do jogo. Esse ano tivemos o vermelho de Mateuzinho contra o Vasco. Nesse caso a gente ganhou o jogo com a menos, mas perdeu o Mateuzinho pro Bavi. Teve o próprio Bavi, que o desgraçado do PP tá até jogando bem agora, tá? Mas assim, por mim já teria rescindido o contrato dele lá naquele jogo. Desgraçado do PP tomou um vermelho no Bavi, comprometeu o jogo. E esse jogo, o imbecil do Neres, mais uma vez, quase um ano depois, gente, porque foi 19 de agosto, o jogo Cruzeiro e Vitória. Vitória e Cruzeiro, né? Que o Vitória também abriu 2-0. Neres também foi expulso por uma imbecilidade e o Vitória tomou um empate. E aí é o que eu falo, de padrões repetidos, é isso, sabe? Muda presidente, muda treinador, muda jogadores, muda tudo. Só não muda essa ziquezira da desgraça que o Vitória tem impregnado de algum bagulho que transcende o mundo dos mortais, o mundo aqui físico, a plataforma física, que não tem outra explicação, irmãos. Irmãos, irmãs e irmãos. Não tem outra explicação para as coisas que acontecem no Vitória. Se você começou a torcer, tem uma geração de 2020 e 2022 para cá, talvez seja um sentimento novo e você não entenda o que eu tô querendo dizer. Mas se você é da mesma geração que eu, pegou ali anos 2000, né, anos 2010 a 2020, você entende do que eu tô falando. A gente já passou, esse filme é repetido, irmão. Esse filme é repetido, já repetiu mais do que a Lagoa Azul na Sessão da Tarde. A gente já passou, é sempre aquela sensação de, porra, eu já passei por isso antes, sabe? Até quando a gente vai ficar no barradão, pô, com a sensação de que a qualquer momento a gente vai tomar gol, a gente abre 2-0, ninguém vai ficar mais tranquilo, velho, no barradão, com 2-0 no placar, até o juiz apitar o final do jogo. Sabe? E pra gente, por isso que eu falo às vezes assim, eu perdia jogo, pô, logo quando eu fazia esse primeiro vídeo do canal, eu ficava nervoso, eu xingava, minha pressão subia, meu coração disparava. Agora, irmão, eu não vou mentir pra vocês, não. Eu fico puto, mas assim, tipo, é uma sensação de tipo assim, ah, velho, de novo, né? Mais uma vez, você já vi isso. E aí eu, sabe aquele meme do cara da broca? Tá vendo? Eu nem sinto mais, velho. Eu simplesmente, assim, minha reação é não reagir. Porque, velho, já vi isso antes. E não foi uma, não foi duas e não foi 3 vezes, gente. Foram muitas vezes. Daí eu já só consigo atribuir assim, cara. Eu não sei, é um bagulho espiritual, sabe? Eu falo aqui, eu sei que é um assunto polêmico. Acho que o Vitória deveria considerar sei lá, até uma troca de ares, de ambiente. Eu sei que a gente é muito apegado ao Barradão. Calma, gente. Calma. Eu sei que a gente é muito apegado ao Barradão. Mas acho assim. Acho que é o pior exemplo que eu posso dar, né? Mas o Santos, por exemplo, tá jogando no Morumbi. Morumbis, né? Aí vocês vão falar, ah, mas tomou 6! Mas, gente, eu não sei se o problema. Longe de mim tá dizendo que é o Barradão, mas assim, se você pegar os números dos últimos anos no Barradão, de 2014 pra cá, os números são pífios. Tirando 2023, que a gente fez uma campanha assim, impecável do título nacional, os outros números do Barradão os outros anos do Barradão são pífios, gente. Em 2016, acho que o Vitória ganhou 7 jogos no Campeonato Brasileiro no Barradão. Em 2017, o Vitória ganhou 3 jogos durante o campeonato inteiro no Barradão. 3 de 19. Em 2018, acho que ganhou 6. Eu vou até trazer esses dados certinho. O que eu tenho certeza mesmo foi 2017. Lembra que a gente só ganhou 3 jogos no Barradão? Foi Atlético Mineiro, Ponte Preta e Palmeiras? Só. Mesmo assim, a gente conseguiu permanecer porque, incrivelmente, a gente fez uma campanha, a melhor campanha fora de casa na nossa história. Em 2018, o Vitória também deve ter ganhado aí seus 6 jogos no Barradão. E eu tô falando de Série A. Aí, ano passado, ganhamos o quê? Uns 7 jogos, se eu não me engano também. Esse ano, até agora, ganhamos 3. Que são as 3 vitórias que a gente tem. A gente não ganhou fora de casa. E aí é que tá o problema. O Vitória, tradicionalmente, nunca foi um time forte fora de casa. O Vitória era um time que fazia valer o seu mando de campo no Barradão. Podia vir quem fosse, irmão. O time do Vitória poderia ser
limitado como fosse, e o time adversário poderia ser bom como fosse, no Barradão a história era outra. Era o fator que equilibrava, que nivelava o Vitória e os outros times. E a gente perdeu isso. Como a gente perdeu isso? E aí, será que não está na hora de a gente começar a debater esse assunto? Por que a gente perdeu? É uma questão mística? Sabe? É uma questão sobrenatural? Ou é algo voltado assim pro mundo físico mesmo? A gente não tá sabendo jogar? É o que, cara? Tá atacando pro lado errado? É o gramado Barradão que tá bom demais pro Vitória jogar? Será que tem que esburacar um pouquinho o gramado Barradão? Tem alguma coisa, sabe? Porque o torcedor tá fazendo a sua parte. Eu tava aqui com o discurso todo pronto pra falar, tá vendo, Fábio Mota? Que eu tô aqui falando que você, se você botar a torcida, deixar a torcida aí pro Barradão, a gente vai ganhar. Já tá com o discurso todo pronto. Torcida canta, a Vitória ganha. Aí, no final do jogo, mais uma vez, os caras metem o resultado no cu, velho. Desculpa aí o palavrão, gente. Eu tô tentando evitar palavrão porque a gente tá tentando alcançar um público mais amplo, mas tem hora que eu fico sem filtro aqui. Mas é isso, gente. O vídeo já tá com 22 minutos aqui. Eu tenho certeza que eu não falei nem metade dos assuntos que eu queria falar. Eu tenho muitos outros assuntos, mas vamos ter mais uma semana aí pela frente, né, para poder estar conversando aqui. Lembrando, galera, deixa o seu like, tá? Compartilha o canal para outras pessoas, se inscreve, ativa o sino para receber nossa notificação. Nosso canal tá vindo de um retorno de um tempo parado, então volta e meia o algoritmo dá uma travada, nosso conteúdo acaba não chegando para todos os inscritos, então preciso dessa força-tarefa e da colaboração de vocês, assim como eu preciso da colaboração de vocês para o canal se manter funcionando, tá? Hoje eu estou vivendo em prol do canal do Leão e preciso tornar isso aqui no meu trampo. Então, se você puder, se torne membro. Agradecendo, a gente conseguiu aí já o total de 8 membros, mas nosso foco é conseguir aí pelo menos uns, sei lá, 500 a 1000 membros até o final do ano para a gente poder ter independência aqui, ter independência de discurso e independência financeira. Porque se a gente, infelizmente, se a gente não conseguir ter uma independência no nosso trabalho acaba sendo pautado por outros, por outras questões. E eu acho que com a ajuda de todo mundo aí, a gente tem plano a partir de 2,99, que inclusive você não está só ajudando o canal, você vai receber também, teremos, quando a gente já tiver uma quantidade de membros aqui satisfatória, já queria ter começado, mas como até agora a gente só conseguiu 8 membros, eu ainda não consegui a quantidade suficiente para a gente fazer uma live de membros, fazer outros, fazer sorteios, entre outras coisas. Mas a partir de 2,99 mensal, você ajuda o canal aqui. E é uma baita ajuda. Obrigado a cada um dos 8 membros. A gente precisa chegar a mais gente. Porém, obrigado de coração a todos os 8 membros que chegaram aqui no canal. Tá? A partir de 2,99 tem outros planos, mas a partir de 2,99 você já nos ajuda muito e mantém essa roda girando aqui. Porque, gente, tá complicado, viu, gente? Já basta que a gente sofre e ainda ter que, né, se virar aqui com todas as dificuldades, sem grana fica pior ainda. Eu preciso pelo menos manter isso aqui, tá? Ou para o chororô, mas por favor, seja membro e ajude o canal do Leão. 10 anos de canal do Leão, viu, gente? 2015 fizemos nosso primeiro vídeo e agora estamos em 2025. 10 anos de canal do Leão. Não vamos deixar essa roda parar de girar agora. Valeu, gente? Deixe seu comentário aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.